Entenda, a gente já está colocando o nosso dinheiro pessoal aqui, a gente tem que explicar em casa para onde está indo esse dinheiro nessa brincadeira. Se a gente não conseguir o dinheiro de volta, a gente não consegue fazer. E olha, isso não é ser capitalista malvado. Ninguém tá ganhando R$ 1 com esta merda. Tá? Ninguém tá. A gente só perde dinheiro nessa brincadeira. A gente faz por amor. E a gente cobra para manter um padrão. Porque se não cobrasse, nem isso ia ter. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui com o Fernando Afonso da Nova Frota BR pra gente bater um papo a respeito de como eram e como estão sendo as convenções, tanto as temáticas quanto as que falam de assuntos gerais. Porque eu tenho certeza que elas não são a mesma coisa e eu vou tentar cavar um pouquinho pra gente encontrar aonde estão as coisas que mais diferem entre o como era e o como está sendo agora. Tudo bem, Fernando? Tranquilo, fala galera. Fernando, vamos lá. Eu sei que as atividades da Nova Frota, que na época se chamava Frota Estelar Brasileira, basicamente começaram ali perto do final da década de 80, mas eu acho justo dizer, me corrija se eu estiver errado, que a gente começa a ter força nas convenções na década de 90 mesmo. Na década de 90, eu considero pessoalmente como sendo a maior era de ouro de Star Trek. E em se tratando de um fã-clube específico, que hoje ele até abriu para outras coisas, vocês desde o retorno colocam lá como também abraçam fantasia e ciências e tal, mas a princípio, quando nasceu, era um fã-clube voltado quase que exclusivamente para falar sobre Star Trek e de vez em quando falava sobre outros assuntos correlatos, simplesmente por base de comparação. Mas Star Trek, hoje em dia, por mais que esteja pegando fogo em quantidade, a qualidade é discutível. Há quem diga que nunca esteve melhor, e eu não vou discutir com essa galera, que é uma briga perdida, mas de qualquer jeito é uma opinião individual, é o tipo da coisa que a gente vai ter que analisar mais profundamente qual é que é. Eu sei que quando eu tive a oportunidade de conhecer, vi as primeiras chamadas da Frota Estelar Brasileira, passando no meio da exibição de Star Trek que passava na Record naquela época, pra mim foi aquele negócio de explodir o cabeção, de falar, caramba, tem gente que gosta do que eu gosto e eu vou conseguir estar com a galera. Até porque, vamos lá, a parte mais importante do que eu quero transmitir e conversar a respeito nesse vídeo é justamente isso. O lance do, além de assistir junto, é o lance do estar junto, que às vezes faz tanta falta. Mas parece que de uns tempos pra cá tá fazendo um pouco menos. Talvez pro mundo em geral, não pra mim. O que você me diz disso? No começo, né, a ideia de juntar fãs num auditório, numa biblioteca, era algo bem novo. E não é que a Frota Estelar tenha sido a primeira a fazer isso. Tinha o Trappers Club, se eu não me engano, né? Eu era muito criança, gente, não tá. Mas eu sei que existia, eu já escutei as histórias e tal, mas a Frota meio que deu um up na brincadeira, né? Quando foi fazer. E foi pegando uma certa velocidade. A Star Trek era uma série muito querida, né? A série original. E a nova geração. Então, a Star Trek estava tomando uma projeção. Os filmes da série clássica totalmente ajudaram nos anos 80 e 90 Star Trek, mas isso, o boom de Star Trek estava lá fora, não estava aqui no Brasil. Então, quando eles começaram a conseguir os episódios para passar aqui, a coisa foi tomando um tamanho, né? Aqui no Brasil, conseguir passar episódios que estavam inéditos era um formato totalmente diferente, era uma coisa, você queria saber, eu lembro lá na metade dos anos 90, quando eu comecei a ir nas convenções, que para mim a nova geração era um negócio extremamente chato, porque era chato, a primeira temporada é chata, para mim a nova geração era um negócio extremamente chato, e de repente lá eu começo a ver episódios ali da quarta, quinta temporada, o Hiker de barba, o Picard não era irreconhecível, a coisa não tão, e não só
nesse ponto, sabe, Voyager tava no comecinho ali, acho que nem tinha estreado Voyager, tava para estrear, e Deep tava começando a querer pegar fogo, sabe? Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo com essa franquia, né? E foi assim, para mim foi um choque de realidade. Eu acho que isso atraiu muitas pessoas. Então as pessoas foram lá e iam conhecendo o trabalho da frota exatamente por essa promessa de algo inédito, né? Então ajudou muito, né, a gente não ser atualizados na época, né? Inclusive, durante as convenções da frota que vai começar a aparecer os canais a cabo, e aí começa a ter nova geração de Space Nine, Voyager, a série original na sequência num canal que chamava USA na época, lá na TV a cabo e tal, e maratonas e tal. Por quê? Porque alguém percebeu que existia público. E existia público, tá? Por mais que alguns gênios que hoje comandam a franquia falam que o público tá morrendo, isso não é verdade, cara. A nova geração em Lego agora, a Enterprise D, deu sold out no Black Friday lá nos Estados Unidos. O público que tá morrendo não faz isso, bro. Eu costumo pensar na coisa da seguinte forma. Star Trek não chegando no Brasil, não estando atualizado, a gente não tendo as temporadas posteriores passando, a gente sempre vendo as mesmas coisas e tal, era uma coisa que era chata do ponto de vista do consumidor. Mas, de certa forma, me parece que foi quase que o segredo do sucesso dessas convenções, porque acabava virando aquele prato principal. Apesar de não ser o único prato, e eu lembro muito das palestras do Pierluigi Piazzi, que eu achava incríveis, e de outras brincadeiras que tinham, e talvez outras pessoas que talvez não fossem necessariamente lembradas fora do palco como sendo palestrantes, mas que lá faziam algo parecido com uma palestra que tinha conteúdo. Então eu achava interessante porque, assim, quem gosta de Star Trek pelo que Star Trek oferece, mas gosta do que Star Trek oferece. Mesmo que você esteja recebendo essas coisas de outras fontes, às vezes aquilo da ciência, de fazer uma base de comparação, de desmistificar alguma coisa, de repente explicar outras coisas. Hoje em dia, que a gente vive nessa era da internet, a gente tem tantos canais, tantos sites antes de canais se tornarem de fato uma coisa válida e tal, mas você vai ter, por exemplo, uma versão palco na frota do que talvez a gente só visse em um programa parecido com o Mundo de Bikman. Não que os assuntos fossem os mesmos, mas basicamente eram coisas para um público que tinha intenções em comum sem necessariamente ser um público infantil. Você sentia isso também? Apesar de que o grande atrativo lá nos anos 90, sem dúvida, serem os episódios inéditos, porque, gente, a realidade é que só teve uma convenção com ator nos anos 90, que foi o Sul, né? A estrutura da frota, o Luiz Navarro, o Pierluigi, eles eram professores, eles tinham comando de palco. Até hoje, o Luiz tem um carisma, né, difícil de negar, quando você vê ele brincando no palco, coisa assim, né? Então, eles tinham isso, e eles tinham know-how, além de serem professores e fãs de Star Trek. E não só, aí você coloca também, o Ivo era fantástico com o pessoal da academia, e o Paulo Gustavo estava sempre lá, e eles sabiam do que falavam, e a gente tinha o grupo de teatro, né, o Zona Neutra, e era tudo muito bem humorado, era muito divertido, era extremamente engraçado, sabe? E eu fui muito à convenção de muita coisa na minha vida, e você vê que as pessoas, às vezes, sabem, têm conhecimento, mas não conseguem passar. Às vezes, eu lembro uma vez eu fui numa convenção de Lost, eu tava com um amigo meu da faculdade, a gente foi numa convenção, um encontro de Lost, lá numa cultura da vida qualquer. E olha, eu respeito todas as pessoas que têm qualquer deficiência de fala e tem uma coragem de falar. Mas, amigo, você não coloca o gago para apresentar painel, né? Entende? Então, esse carisma que as pessoas tinham e brincavam, e muita gente ali do rádio e da TV da época acabou entrando na brincadeira, dubladores começaram a aparecer, e foi tomando uma projeção, foi tomando um tamanho ali absurdo, para falar a verdade.
de verdade, uma vez eu falei pro Luiz, e eu não tenho nenhuma base para falar a realidade, mas se ele e a turma não tivessem parado ali por 2003, 2004, talvez hoje não seria o Omelete apresentando a CCXP, sabe? Mas eles pararam, ficaram o quê? 15 anos fazendo aquilo. Você é uma pessoa, quando começa ali no começo dos anos 80, que é solteiro, que não tem família e tal e coisa, e conforme a vida vai acontecendo, né, as coisas, pessoas faleceram, pessoas seguiram em frente, pessoas se mudaram, e foi ficando cada vez mais complicado para eles conseguirem dar prosseguimento ao fã-clube como é que tava, né, na época. São caminhos que é muito difícil da gente prever o que acontece, né? Tinha um pessoal aqui de Santos que montou, bem perto da época que começou o Omelete, um site chamado A Arca. E eles acabaram fazendo uma série de coisas que, se você for pegar o começo, tem paralelos entre essas duas galeras. Mas também por vários motivos que eu não vou nem me dar o trabalho, não é nem o trabalho, é o luxo, porque eu não conheço tanto assim a história deles, eu vou tentar passar por alto. O lance de muitas coisas que eles talvez tivessem algumas oportunidades, eles não conseguiam aproveitar até pela distância. Se tivesse alguma cabine de imprensa, alguma coisa assim, às vezes só o custo de você sair de Santos para ir lá, mesmo que entrar fosse de graça, eu acho que isso já prejudicava. E quando a gente fala, quando você tocou no assunto, por exemplo, se eles não tivessem parado, talvez tivessem maiores, né? O pessoal lá do começo, da Frota Estelar Brasileira, que ainda não tinha nem mudado, por causa de motivos diversos, mas há de se perguntar também, e faz parte dos nossos temas aqui dessa conversa, esse lance de você focar em um nicho específico e de você abrir, para você de repente falar sobre uma série de outras coisas. Porque uma coisa que eu tenho percebido é que rola um esvaziamento em relação à quantidade de gente que eu via a Frota levando para dentro de um teatro que nem o Elis Regina, no AMB, que tinha uma quantidade absurda de gente sem levar ator. E de repente, quando a gente viu outras convenções há menos tempo com atores, a gente viu que não tinha o mesmo número, talvez nem pela metade do que era sem atores. O que vai acabar não demonstrando que de repente a Frota não tem qualidade e não mora nos corações das pessoas, mas que muitos dos costumes de consumo e de interação social andaram mudando. Assim, primeiro, muitas pessoas a gente não conseguiu, já estamos aqui o quê? O Luiz voltou para o palco em 2016 e a Frota voltou em 2017, né? Então já está aí o quê? 25, já estamos aí 8, 9 anos nessa brincadeira, né? Certo? De reformulação. A gente já percebeu que muitas das pessoas que iam e frequentavam a convenção dos anos 90 não sabem que a gente está aqui. Não sabem. Eu lembro em Santos, uma convenção em Santos que eu fui, aliás, Santos tinha ótimas convenções bem divertidas, né? Eu lembro uma convenção em Santos que eu fui, que eu tava, né, com uniforme, eu não lembro qual deles, mas eu tava de uniforme, uma pessoa, né, chegou e falou: ei, Star Trek, gosto muito de Star Trek, eu costumava ir nas convenções da Frota Estelar Brasil, saudosa Frota Estelar Brasil. Eu falei: saudosa não, estamos aqui há 4 anos, já voltamos fazendo convenção, revista e tal, vai lá, volta. E, gente, agora mesmo, na CCXP, tava na fila lá, tava na fila preferencial com meu filho para entrar no evento, né? E eu vi um rapaz com uma camisa de Star Trek, então eu vou lá, entrego o cartãozinho da Frota e tal. Ele: olha só, então, eu era alferes nos anos 90, como é que era o nome? Frota, sabe? Sim, sou eu. Somos nós. Chegar no público é uma coisa muito complicada, né? Fazer esse trabalho de marketing, mesmo a gente estando numa época onde é muito mais fácil fazer a informação chegar nos outros por causa que a tecnologia oferece, ao mesmo tempo parece que fica uma coisa mais
trabalho de formiguinha, porque você está competindo com tanta gente que está querendo a atenção daquela pessoa que nem tem a ver com o mundo do entretenimento. Toda vez que você coloca um vídeo no YouTube, você vê a cacetada de comercialzinho que você é obrigado a ver antes, a menos que você pague lá o premium e tal. Então, assim, o tempo inteiro está se disputando a atenção das pessoas e as pessoas às vezes estão olhando para sua cara, você está falando, ela está fazendo de conta que presta atenção. Se você falar o que eu acabei de dizer, a pessoa não sabe. A gente que tá nesse mundo do YouTube, você, eu e outros amigos nossos, a gente sabe o quanto que é difícil do YouTube prestar atenção na gente. Ele não presta, não entrega, sabe? Você coloca lá quando você tá criando uma conta pessoal no YouTube, você coloca interesses, né? Alguma coisa para ele te colocar. Se você escrever especificamente Star Trek, não vão entregar a gente para ele. Eles vão entregar um site grande, certo? Um Meio Nerd, um Omelete, que seja, certo? Para eles, que nada contra o trabalho deles, excelente trabalho, mas eles não entendem. Não são focados, nada, né? Não entendem. Gente, os caras do Omelete deram um sabre de luz na mão do Paul Giamatti no sábado. Pô, mano. Vocês supostamente deveriam ser os grandes especialistas em tudo no Brasil. Isso isolado eu nem vejo como sendo um problema, mas do ponto de vista de marketing é o tipo da coisa que a Paramount deveria ter chegado pra eles depois e soltado um pô, que mancada, galera. Não é o tipo de coisa que é legal acontecer. Pessoal, como eu falei num vídeo meu, eu não tô medindo palavras com a Paramount ultimamente, não, porque eles não ligam para mim, porque eu vou ligar para eles. O Torrent destruiu totalmente aquele modelo de passar episódio, destruiu completamente o modelo de passar episódio, mas é um modelo velho, desculpa, fazer convenção, olha, eu adoro sentar e assistir episódio com a galera, e um ou outro é legal, mas é um modelo que ficou no passado, gente, não dá. E outra coisa, se eu fizer isso, eu sei que eu vou receber cartinha. Eu sei. Se eu começar a anunciar que eu vou passar episódio pra gente discutir, quando foi estrear, eu não lembro agora, eu acho que foi Picard. Mas quando foi estrear Picard, a gente tava com uma entrada legal no Museu da Imagem e Som, né, aqui em São Paulo, no MIS. E a gente estava fazendo eventos menores, né, que chamava Na Tela, que era o Roosevelt que comandava, que era 4 eventos por ano que a gente estava fazendo lá, eram totalmente gratuitos, porque era no MIS, não pode cobrar a entrada do MIS, né, e tal. Então a gente falou, a gente tem o episódio antes do tempo, a gente estava com o episódio, a gente pode fazer uma exibição para os fãs? A resposta foi não. Mas a gente passa depois, a resposta é não, a resposta foi não. E olha, se alguém dá para falar, isso não é verdade, isso não aconteceu, você nem tava lá, cara. Sabe há quanto tempo? Isso foi antes da pandemia. Acha esse e-mail e mostra. A resposta é não, a resposta não pode. E aí eu vejo alguém passando, eu fico puto da vida. E olha, vamos deixar claro, eu não sou dono de Star Trek. Não sou dono de Star Trek, as pessoas fazem o que querem, usam coisas que querem, certo? Nem adoraria ser, mas não sou dono. As pessoas têm todo o direito de fazerem todos os eventos dela, copiar o que tá certo, inovar no que dá errado, super legal. O que me irrita é que eu não posso usar nem o nome Frota Estelar Brasil porque eu recebi e-mail. Você comentou a respeito de quando falam que o fandom tá morrendo, entre aspas, até porque vai fazer 60 anos, muita gente que já gostava e já era adulta, madura naquela época quando estreou, hoje provavelmente já tá com uma idade muito avançada ou já nos deixou. Mas também concordo que a quantidade de pessoas que gostam de diversas idades, mas principalmente aquelas que eu vou chamar de mais maduras, até porque, vamos lá, eu acho que casos como os nossos, que a gente tem uma idade relativamente parecida, apesar de você ser um pouco mais novo, eu posso dizer que eu comecei a assistir o negócio, eu devia estar entre os meus 14 e 15 anos. A média das pessoas com as quais eu convivia da minha idade não tinham interesse em Star Trek, achavam aquilo tudo muito chato. E não tô nem falando só da primeira temporada da nova geração, quando a série como um todo ainda não tinha encontrado o seu caminho, a química entre os seus atores ainda não estava transparecendo na tela como vem transparecer depois, em temporadas posteriores, que a gente vê que isso é inegável.
É uma das séries de Star Trek daquela época, daquilo que a gente chama de Era Berman, que mais você sente que tinha um baita do entrosamento, apesar de em outras séries a galera funcionar bem. Ali ficava claro que os caras eram amigos, os caras tinham tesão de estar juntos. Então, assim, antes disso, a gente já tinha episódios que as histórias me atraíam muito, mas os meus amigos, quando por acaso estavam na minha casa comigo lá, viam aquilo como se fosse a coisa mais chata do mundo. Como se fosse aquele tipo de coisa que, tipo, por que você faz isso, cara? Então, assim, eu vou imaginar que pessoas, para gostarem desse tipo de assunto, já tem um lance de serem um pouco mais maduras. E tem o lance do paradoxo de que pessoas mais maduras costumam ser mais seletivas e têm menos intenção de passar perrengue para ir chegar num lugar, às vezes passar um dia inteiro para consumir, estar com alguém que também curte aquilo, mas já tem menos essa verve do que alguém mais jovem. Assim, os meus amigos de colégio, faculdade também, raros os que entendiam alguma coisa de Star Trek, tá? Star Trek sempre foi nicho, sempre foi. Star Trek nunca foi o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, gente. Nunca foi. Não tem jeito, né? No teu caso, o Santos. Aí, Star Trek sempre foi o Juventus, sempre foi a Portuguesa, sempre foi esses caras. Por quê? Porque tem um público pequeno, mas completamente fanático, completamente louco. Porque a galera, quando gosta de Star Trek, ela realmente gosta de Star Trek. Porque tem aquela galera que você chega... O exemplo sempre de comparação é Star Wars, apesar de Star Wars também estar num buraco sem tamanho, mas comparação sempre foi Star Wars. Você chegava pro cara, né... Falava, eu não gosto de Star Trek, eu gosto de Star Wars. Ah, que legal, você gosta de Star Wars? E aí, o que você achou de tal coisa e tal? Não sei, eu gosto do sabre de luz batendo. Eles realmente não entendem. Star Wars é muito mais que isso, muito melhor que isso. Mas atraía um público maior por causa de certas coisas, então o pessoal nem entendia a mensagem real de Star Wars. Já Star Trek, por ser um pouco mais cerebral, né? A galera realmente você vê pessoas só começam a querer apreciar mesmo Star Trek, o público geral, quando eles estão mais maduros. Que eles começam a entender que não é na porrada que resolve tudo todo dia, começa a passar por uns dilemas pessoais e morais na vida e começam a pegar inspiração no que o Kirk, o Picard, o Sisko, a Jane e o Archer passaram, e aí você começa a ver que conversa melhor com eles. A base do preconceito é você ter uma opinião formada, conceito, antes de você conhecer o negócio. Todo mundo tem opinião formada sobre Star Trek sem nunca ter visto um episódio. Então não adianta ir nesses caras. Sabe como é que a gente fazia para ter público? É geracional, é de pai para filho. Desculpa. É óbvio que quando as séries estavam populares, ganhando prêmios e passando na TV, a pessoa ocasional pegava, descobria, ia no cinema. Os filmes de 2009 lá do JJ deram uma popularizadinha, já morreu essa popularizada também, certo? Mas a grande realidade é que você vê a pessoa assistindo com os filhos e passando para os filhos e para os sobrinhos e para os netos, e é uma paixão que segue. E quando você faz com que esse cara de 40, 50 ou 60 anos não queira assistir, porque ele não quer ver o que estão fazendo, ele não vai passar para ninguém. E olha, qual foi a matéria? Eu esqueci, mas é um desses sites grandes americanos que começaram a ver os hábitos da geração Z em VTV, e os que assistem, porque grande parte da geração Z não assiste TV, mas os que assistem estão preferindo ver Friends, estão preferindo ver The Office, certo? Eles não estão querendo ver as coisas que foram feitas para eles. E Star Trek está nesse meio. Star Trek tá nesse meio de coisas extremamente reassistidas. Por quê? Porque estão revendo com os pais. Aí você ainda citou a respeito do torrent, né? Que isso veio para mudar muita coisa na mecânica interna do como funcionavam as convenções da frota. Mas eu acho que se a gente for parar para pensar, já que a gente está falando de algo que começou na década de 80 e 90 para cá, a quantidade de disputa pela atenção de alguém hoje é muito desleal. Porque quando eu era garoto, você tinha meia dúzia de canais abertos, passava aquela quantidade de coisas. No dia seguinte,
fosse na manhã de segunda-feira, a gente já está no colégio conversando sobre o que passou na noite passada na sessão das 10 do SBT. Na terça-feira de manhã você ia estar conversando sobre o filme que passou na tela quente. E uma ou outra série, um ou outro filme que passava em alguma outra situação, talvez especial, meio de ano, fim de ano. Mas, no geral, todo mundo estava meio que na mesma sintonia, porque você não tinha diversidade. Depois de um tempo começou a ser uma pessoa ou outra que teve acesso a videocassete, até que se popularizou e tal, mas durante um tempo não. Mas ainda assim as pessoas meio que consumiam as mesmas coisas. Hoje, a quantidade de oferta é tanta, a quantidade de canais para você alcançar. E quando eu digo canal, não é canal de YouTube, é vias diferentes para pessoas alcançarem coisas que lhe apetecem. E a gente ainda está falando de uma época onde o videogame não se parece mais com aquele videogame que tinha quando eu era garoto, que naquela época aquilo para mim era um grande tesão, mas hoje em dia chega até a ser meio risível o que aquilo te oferecia. Hoje você tem obras tão cinematográficas num videogame quanto você tem no cinema, e às vezes melhores, mais envolventes. A pessoa paga uma fortuna pela cópia do jogo? Paga. Tem que pagar uma fortuna no console? Tem, mas as pessoas que gostam disso às vezes se dedicam a isso. E os próprios consoles que vêm de uma indústria multibilionária também correm o risco de às vezes ficarem defasados por causa de uma coisa menos tecnológica, não sei se é o melhor termo, mas que competição é também desequilibrada com o próprio celular. De repente joguinhos mais leves que rolam em celular ou em multiplataforma e tal, mas que a mecânica do jogo é muito carismática, muito atraente, tipo Free Fire e outros joguinhos assim, que a galera às vezes gasta horas com isso. Então tem gente deixando de ir no cinema para jogar no celular. Tem muito jogo de celular que é praticamente um Atari com boa resolução, viu? Mas é interessante mesmo essa competição que existe, mas olha, a guerra dos streamings fez muito mal para Hollywood, fez muito mal para o entretenimento, porque todo mundo quis ter seu streaming, todo mundo quis fazer o seu conteúdo exclusivo, todo mundo quis isso, todo mundo quis isso. Mataram o Network Television dos Estados Unidos, mataram o mercado DVD e quebraram os estúdios. Então você acha que a Paramount, a Warner, tudo sendo vendido é porque a guerra do streaming funcionou para eles? Não. Eles tinham modelos de negócios que funcionavam, e porque a Netflix e a Amazon, por um certo ponto, criaram um modelo diferente, eles quiseram abandonar o modelo de negócio milionário. E olha, eu sei que streaming é o futuro, eu não sou idiota, mas o streaming era o futuro, é o futuro. Eles pegaram e falaram, não, é o presente, e ferrou. Eles quebraram. E a oferta vai ter que diminuir. Sabe por quê? Porque a Warner vai deixar de existir, ó, rapidinho. Não interessa se vai ser a Netflix ou a Paramount, o streaming deles vai ser absorvido. A pandemia fez muito mal também, porque a galera realmente acreditou, eles viram números de pessoas assistindo os streams, falando, meu Deus, fizemos o certo, vamos colocar tudo nisso, como se a gente não fosse sair de casa. Os loucos falavam que não, o ser humano nunca mais vai sair de casa. Isso é louco, cara, isso aqui não é o Huawei, isso aqui não é o Huawei. A gente vai sair de casa sim, uma hora isso vai passar. E passou. E sabe o que não voltou? Os canais, o cinema. Por quê? Porque eles tacaram fogo no modelo de negócio deles. E isso é ruim pra gente. Tá? Mas ó, não é culpa do YouTube, não. O YouTube é fantástico. O YouTube é uma propaganda, porque até para você entender a gente falando mal de uma série, você precisa ir assistir. Quando eu vejo um canal que eu gosto, que vai meter o pau num filme novo, no negócio, eu não assisto aquele programa esperando eu assistir, porque eu quero participar, eu quero entender, eu quero ter opinião. Então, os idiotas que falam que, como é que é? A Colite, a segunda temporada foi cancelada por culpa dos youtubers que falaram muito mal. Não, amigo. As pessoas que assistiram a sua série foram os youtubers falando mal, que incentivaram as pessoas a ir assistir para poder falar mal junto, porque se não tivesse a galera falando mal, o pouca audiência que você já tinha, você não ia ter. A leitura que eu faço a respeito disso, quando você fala, e isso é uma coisa que já é comentada há tempos, né, de que o streaming seria a versão do modelo de negócios do futuro, eu entendo o lado que a gente usa quando a gente
usa essa frase para fazer uma projeção de expectativas, mas por outro lado tem uma parada que é assim, e é meio difícil lutar contra, mas quando a gente para pensar o porquê que as coisas eram como eram, por exemplo na época das videolocadoras, talvez ainda na época dos DVDs, mas com certeza na época das VHS, as coisas tinham um jeito de ser. O filme passava no cinema, aí passava uma janela de alguns meses para depois ser lançado especificamente para as locadoras. Ou seja, as pessoas, para terem acesso, elas teriam que ir na locadora. Os caras, eles contavam com o mercado das locadoras para poder justamente fazer um escoamento desses filmes chegarem no público num segundo período. Então os caras que eram donos de locadora, por terem lá o CNPJ, terem tudo registrado bonitinho, eles iam ter acesso a algo que não chegava na mão do consumidor final tão cedo. E aí depois de um tempo é que o negócio ia acabar chegando disponível para home video. Talvez o mercado brasileiro e o americano tenham algumas discrepâncias em relação a isso, mas eles ainda tinham semelhanças. Aí eventualmente a coisa ia acabar chegando, por exemplo, numa TV a cabo. Depois de talvez 1 ano e meio, 2, é que o negócio ia chegar na televisão. Hoje a gente tem uma janela super curta quando o filme passa no cinema e aí o negócio já chega, é liberado no streaming. Então todas essas mudanças acabam criando uma mudança interna que mexe com o mercado. E vamos lá, até vou mudar o assunto ligeiramente, mas ainda está dentro dessa proposta. Quando a gente fala cinema é uma coisa e rede social é outra, mas a gente tem que lembrar que, de repente, uma gigante que nem a própria Meta, que na época era só Facebook, não começou gigante e no começo, não sei se você lembra, mas não tinha propaganda. Até o ponto onde eu lembro que algumas pessoas me perguntavam como é que essa galera mantinha o negócio. Como é que eles... Porque a galera virava pra mim e falava assim, mas para fazer isso aqui funcionar no mundo todo e tal, deve ter uma galera trabalhando e servidores e tudo mais. Pô, como é que é de graça? E no começo, eu vou te ser franco, eu não conseguia responder. Eu não conseguia chegar pras pessoas. Uma dessas pessoas, até nos nossos papos pessoais eu já te citei, era o Silvio Navas. Ele me perguntava, o dublador, né? Pra quem não sabe, dublador do Darth Vader, do Papai Smurf e tal, que era meu amigo, morava aqui em Santos e tal. Quando a gente tinha um projeto junto, ele chegou a me perguntar a respeito disso. Depois acaba ficando muito evidente que aquele lance de uma firma que está trabalhando como se fosse uma espécie de investimento, onde eles estão tendo custos, sim, mas os caras estão segurando a onda porque um dia lá na frente aquela plataforma vai vir a fazer parte da vida de uma galera, ao ponto dessa galera chegar e falar assim, bom, agora não tem mais como tirar. E aí quando você começa a colocar a possibilidade de propagandas ali dentro, se torna evidente como é que os caras ganham dinheiro. E os caras ganham dinheiro com isso o tempo inteiro. É só a gente parar para pensar que tem modelos de negócios de pessoas, de pequenas empresas, que hoje não existiriam se não fossem as redes sociais. Talvez não especificamente o Facebook, mais Instagram, mais isso, mais aquilo. Tem firmas que não conseguiriam existir, porque de repente são firmas que não têm nem loja física, não tem uma vitrine de vidro de verdade. Tudo que essas pessoas vendem acaba tendo um contato com o seu público consumidor ali. Só que o que eu estou querendo dizer com isso? É o lance de você pegar algo que estava estabelecido lá atrás, aquela velha frase que diz a propaganda é a alma do negócio, ela acaba tendo múltiplas formas de ser interpretada. Não apenas quando você tem uma marca, você tem que fazer o seu nome chegar no ouvido do seu consumidor o tempo inteiro. Porque, por exemplo, que eu saiba, todo santo dia a gente escuta falar no nome Coca-Cola. Então, assim, não é uma firma que é desconhecida e está começando no mercado, mas eles não deixam de investir, porque eles ficam bombardeando ao ponto daquilo virar quase que uma lavagem cerebral. Então tem um pouco desse negócio de a propaganda é a alma do negócio deles. Mas, por outro lado, para o Facebook, fazer propaganda pros outros é a alma do negócio deles. É uma coisa que gera muito dinheiro. O próprio Google, quando você vai buscar qualquer coisa, se você colocar lá camisa social, os primeiros nomes que aparecem são patrocinados, são de pessoas que pagaram para aparecer na frente
Porque você dificilmente chega na segunda, terceira, quarta página de busca. Normalmente você se interessa pelo que já chega logo ali na sua frente. E mesmo isso está mudando com as respostas geradas por inteligência artificial. Então, voltando na ideia dos streamings, que tem tudo a ver com as convenções da nova frota. Eu não esqueci que a nova frota e as suas convenções, e convenções em geral de nicho, são o assunto do vídeo. Mas é que uma coisa acaba afetando a outra. A gente vive num mundo onde está tudo conectado. A gente pode achar que um assunto é isolado do outro, mas todas essas coisas elas acabam se interferindo. Então, a partir do momento que os caras veem a Netflix mostrando o caminho e cada um começa com o papo de também quero brincar desse jogo aí. Ao invés de ficar licenciando o meu produto para a Netflix ganhar dinheiro em cima, eu quero ter o meu playground também. O problema é, a Netflix passou talvez cerca de 10 anos trabalhando no vermelho, preparando uma plataforma que essa galera quando começa, eles não tem como competir. É desleal, cara. Você vê o começo da Prime Video, a quantidade de bug que tinha pra você assistir o player deles, safado pra caramba, comparado com o player da Netflix, você fica muito evidente que os caras da Netflix colocavam um time de desenvolvedores centrado e focado naquilo. Com o passar do tempo, todo mundo competindo, a corda vai estourar em algum lugar. E a Netflix começou como uma competidora da Blockbuster, né? Loucura do negócio. Mas sim, quando você sabe que se o seu produto tá na Netflix, é a mesma coisa que aqui no Brasil você colocar teu produto na Globo, né? Porque você vai ter um público garantido ali para ver. Então, o que você prefere? Colocar a sua série no seu próprio streaming, que tem um público diminuto, ou você quer licenciar para Netflix, que tem esse público gigantesco? E aí os caras falaram, quer saber? A gente vai fazer tudo os nossos vídeos, tal, os nossos YouTube. Legal, Netflix lançou os dorama. Agora eles estão botando dorama também, porque botou no negócio os dorama. Gente, Round 6 jamais seria um fenômeno mundial sem a Netflix. A Netflix ganhou essa guerra dos streams há muito antes de vocês entrarem na competição. A diferença é que a Netflix tinha acabado com o torrent. Como funcionava? Eu lançava no meu network, né, no meu canal normal, uma nova temporada de Big Bang Theory, certo? E se você queria ver os novos episódios, você ia ter que ir no meu canal. Ela ia para Netflix? Eventualmente. Ela ia ser lançada em DVD, certo? Uns 3 meses depois que estreou no network, ela ia ser lançada em DVD. E ali umas semanas, um mês depois, ia para Netflix. E normalmente chegava na Netflix a temporada desatualizada. Então tá passando a 8ª temporada, a Netflix chegou à 7ª. E a galera assistia loucamente, mas elas não deixavam de assistir do network. Então, a Netflix fez um favor sem tamanho para os estúdios, que foi acabar com a pirataria. Aí o que eles fizeram? Falaram, então, a Netflix está ganhando muito dinheiro, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, então eu vou fazer o meu próprio serviço de streaming. Eles acabaram com o sistema de televisão deles, eles acabaram com o sistema de DVD deles, acabaram com todos os sistemas deles, e o que voltou? A pirataria, porque ninguém consegue ter 40 streamings. Então eles conseguiram trazer a pirataria de volta. Eles... daqui a 10, 20 anos... eles têm que ser estudados, as cagadas que esses dirigentes de estúdios fizeram. Vamos deixar claro, eles estavam ganhando muito dinheiro com a Netflix, vendendo para eles produtos que não eram novos, que eram usados, produtos que já tinham passado, que eles já tinham vendido em DVD. E é verdade que desde a Netflix as vendas de DVD caíram? Sim, as vendas de DVD caíram, mas a pirataria caiu absurdamente. Não, a ganância verdadeira, o nome disso é ganância. E olha, Star Trek jamais deveria estar passando atrás do que eles chamam de paywall, né? Que é uma coisa de pagamento. Não deveria. Star Trek não é grande o suficiente para você fazer propaganda no serviço de streaming. Isso é porque eles não conhecem a própria história, porque eles tentaram vender um novo canal de TV a cabo lá em 95 com Star Trek, que era o PN, e o canal não existe mais, ele quebrou, porque Star Trek não era suficiente para isso, não era, nicho. Star Trek tinha que estar no sistema de syndication para qualquer um assistir, para quando a criança estava assistindo em casa ver. Star Trek Discovery, que
milhões de problemas que eu tenho com o Discovery, se tivesse passado no canal CBS, não no CBS All Access, talvez tinha achado seu público. E não achou. Não adianta você falar para mim que 5 temporadas é sucesso. Discovery não achou o seu público. E você vê como as coisas vão se somando, né? Você falou da pandemia. Realmente eu acho que a pandemia, em algum momento, quando passasse, os hábitos iriam mudar. Mas ela deixou sim uma cicatriz. Ela mudou uma série de formas de ver. Logo depois também veio a greve dos vários departamentos de Hollywood, que também afetou bastante. Mas some-se a isso o lance de você ver o preço do ingresso. Hoje em dia, quando eu era garoto, eu conseguia, juntando dinheiro picado, de às vezes ganhar uma... Eu não ganhava mesada, mas às vezes meu pai me dava um pichulezinho. Aí você pega aquele... Em vez de você ir comprar um chocolate, você fala, vou colocar aqui no cofrinho. Com o passar de um mês, talvez eu tivesse o suficiente para num sábado sair de casa. Eu ia pro Gonzaga aqui, que é o lugar onde ficavam na época todos os cinemas de Santos. Eu acabava assistindo 3 filmes na mesma tarde. Tinha aquele negócio de ter as sessões, um era às 2 da tarde, outro era às 4, outro era às 6, outro era às 8. Às vezes eu ia pra lá, eu me programava o filme que eu queria ver, eu saía de um, ia correndo pra entrar no outro, conseguia ver 3 no mesmo dia. Hoje, com o preço do ingresso que os caras estão cobrando, principalmente depois dos caras quererem arranjar um jeito de inflar o valor do ingresso com esse papo de 3D, que tem certos filmes que nem faz sentido você assistir o negócio em 3D. Aí você vai ver o preço da pipoca, você ainda vai ver o preço do estacionamento. Chega um determinado momento, uma pessoa que está numa situação que nem você, casado, tem filho, você vai querer ir para participar de um negócio desses, o custo para você hoje é muito mais alto simplesmente pelo fato de você ir no modelo família. Aí você soma isso, todo o crescimento desses valores, porque o mundo assim o quis. Não era mais fácil quando tu tinha 17? Muito mais fácil, mais barato. É o famoso, R$20 que você pegava em casa era o cinema, a condução e o McDonald's, gente. Era um absurdo quando a gente era adolescente. Hoje isso é feito com mais de R$100. Muda, mas a culpa dessa estrutura tá tão cara é de Hollywood de novo. Porque eles decidiram que uma produção normal custa 200 milhões. E isso para Star Trek não faz o menor sentido, né? Star Trek não tem que ser tão caro. Olha, eu acho que nenhuma TV pode ser tão cara. Eu entendo Stranger Things ter uma grana absurda, porque é um puta fenômeno. Eu entendo Game of Thrones ter uma produção absurda, que é um puta fenômeno. Mas, pelo que eu tô escutando, a Academia da Frota custa em média 13, 14 milhões por episódio. Amigo, você tá de brincadeira comigo. Você não faz ideia o que é 13, 14 milhões um episódio de televisão numa temporada que vai ter 10 episódios. Você é louco. Desculpa. Você gastar 230 milhões mais ou menos para fazer uma temporada de televisão, tem que ser no mínimo 30 episódios. Não 10, não 6. Né? Uns absurdos. A Colite custou coisa de 300 milhões para fazer 6 episódios. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês perderam a noção total de como é que faz televisão. Vocês perderam a noção total de como faz entretenimento. E aí, a gente que trabalha com essa brincadeira em adjacente, que acaba se sofrendo as consequências disso. Por quê? Porque os altos executivos, eles não caem. Eles entregam coisa ruim. É o Alex Kurtzman, a Kathleen Kennedy e outras pessoas, eles entregam fracasso em cima de fracasso e continuam recebendo contratos milionários. É impressionante como isso é possível. Se qualquer indústria for gerida do jeito que Hollywood é gerida, quebrava em semanas. Não tem como entender eles. O público de Star Trek nunca foi unânime, mas ele já foi mais homogêneo. Então, assim, você pegava pessoas que discordavam, mas elas normalmente discordavam dos assuntos que elas escolheram abraçar. Não era aquele negócio de hoje você ver os caras tentando empurrar para públicos diferentes, porque, vamos lá, você deve ter visto entrevista com o Kurtzman dizendo que haveria um Star Trek para cada tipo diferente de pessoa. Por isso que ele fez esse negócio de colocar diversas produções, entre aspas, atirando para todos os lados. Fez Discovery talvez com a intenção de pegar uma galera que tivesse ali uma intenção de gostar da série clássica, mas com uma repaginada mais jovem, mais ligeira, mais moderna.
eu não estou fazendo juízo de valores em cima da série, estou falando só a respeito do público que mais ou menos ela parece ter sido programada para agradar. Por outro lado, ele logo deu luz verde para fazer Picard, que já teria um público de uma galera que, para gostar de ver uma série que o personagem principal é um senhorzinho, já é uma coisa que provavelmente ele conquistou esse público em outros momentos. E aí a gente vai ter aquela fanbase que vai ir por causa da história pregressa daquele personagem e não por causa daquela produção nova. Mas também, por outro lado, o cara vai e libera lá Lower Decks, que já é uma versão cômica. Eu sempre achei que Star Trek nunca foi estranho ao humor. Sempre teve uma relação boa. A gente sempre teve episódios bem humorados, mas de comédia escrachada, aonde eles chegavam e falavam, não, minha obrigação aqui é fazer você rir. Não, a gente tinha episódios com problema com os pingos, talvez um pedaço da ação, Shore Leave, né? E outros tantos que se parecem com esses, mesmo os que não são especificamente da série clássica. Você tem episódios que você vê que a pessoa fez aquilo ali com a intenção de basear o negócio no humor, mas a forma como eles chegam naquela determinada coisa que vai ser engraçada é mais fácil de eu achar que é condizente com o resto do padrão da série, que é mais sério, do que necessariamente as coisas que eu vi em Lower Decks. E ainda assim, Lower Decks, dessa era nova, é uma das que eu mais gosto. Tem uma série de coisas ali que eu olho com aquela cara de... acho difícil ver isso daí se conciliando plenamente com o canon, mas tá tudo certo, vamos se divertir. E aí chega uma outra que talvez tenha mirado num público infantil para chegar a de repente pegar uma galera jovenzinha, que eu acho mais fácil da galera mais velha gostar, que é Prodigy, porque para mim foi a série que mais atende o lance de dar continuidade para aquilo que a gente via pós-Nemesis, mesmo sendo num formato que parece ser para crianças menores. É um troço meio confuso. Agora, eu falei tudo isso para justificar o que eu vou dizer sobre a Academia da Frota. Os caras, quando fazem a Academia da Frota, e eu não assisti nenhum episódio ainda, é óbvio que o que eu estou falando é baseado no achismo do pouco material que chegou até mim e em um pouco de coisas que talvez sejam óbvias. Mas, eventualmente, a série vai lançar e eu vou chegar aqui no canal e vou falar, eu estava errado, não era nada disso, ou eu vou falar, não, era aquilo mesmo. Dos caras estarem fazendo algo que vai buscar um público que a minha ótica me diz que é um público que de repente gosta de outras coisas, com uma cara mais CW, mais juvenil, mais namoricos e tudo mais. Aí quando a galera fala que se parece com Barrados no Baile, uma malhação, né, umas coisas assim, tem tracker que fica ofendido, aquela galera que defende com unhas e dentes a produção atual de Star Trek, que eu falo, calma, amiguinho, segura os cavalinhos aí, calma, tipo, eu não tô falando mal, eu só estou dizendo o que parece ser óbvio, eles estão mirando num público diferente. Se vai funcionar ou não, só quando a gente assistir a gente vai saber. Como você disse, eu não tenho como falar mal de algo que eu ainda não vi. Mas o que eu estou querendo dizer, e aí eu vou fazer essa amarração com o que eu acabei de falar, de que a gente nunca foi unânime, mas nós já fomos mais homogêneos, é porque Star Trek não costumava, até 2005, se descaracterizar para agradar mais públicos. Às vezes apelava de colocar uma gostosa com uma roupa colada, que de repente era lá uma 7 de 9, tudo bem. Mas isso não diferia, não era como se você falasse, vou buscar um público que não tem nada a ver com o público que gosta das nossas histórias cabeçudas. E se você for ver, e se você for uma pessoa justa, que eu sei que no seu caso você é, nesse sentido você vai provavelmente concordar comigo, mesmo a 7 de 9 sendo uma personagem evidentemente colocada lá para ter o sex appeal e funcionar como colírio para os olhos, tinham episódios em que eram quase que centrados nela e era uma bandeira do sci-fi de qualidade. Apesar de você ter uma gostosa participando do episódio, se você falar sobre o que é o episódio, é sobre uma gostosa? Não, é sobre uma história que realmente tem um peso. Então os caras usarem de um artifício para atrair mais gente para assistir não descaracterizava o produto, na minha forma de ver. Agora, quando você faz uma coisa que de repente parece que você fala assim, tá vendo aquele garotinho que tá passando ali? Provavelmente nunca teria assistido Star Trek na vida. Mas se eu fizer um Star Trek que tem essa cara aqui, com essa molecada jovem, esse cara aqui vai ser um Klingon, mas ele vai ser um Klingon
bonitinho, versão Crepúsculo. Vamos colocar ele aqui pra molecada, de repente eles vão gostar. Pode até ser que essa galera que vai ter como porta de entrada a Academia da Frota venha a gostar e ter curiosidade e interesse de ir buscar as outras coisas da série. Como eu já vi um monte de gente que disse que começou a ser tracker depois que viu Star Trek de 2009, da linha Kelvin. Eu já vi algumas pessoas dizendo, comecei a assistir depois de Discovery. E eu acho muito válido, muito legal. Mas aí, você há de convir comigo, não é que a pessoa foi fisgada com algo que foi feita sob medida para alcançar o nicho dela e encontrou mais daquela coisa que tava ali, tipo, como uma isca no resto da franquia. O que a pessoa chegou e encontrou foi uma franquia que por si só tinha uma força do cacete, com uma qualidade de roteiro do cacete, e a pessoa que nunca teria dado uma chance para aquilo, porque provavelmente seria coisa de velho, coisa de chato, agora que teve uma porta de entrada, chegou ali e falou: pô, meu bagulho é mó legal. Eu vejo a coisa dessa forma, entendeu? Primeiro, Star Trek sempre teve sex appeal. Gente, olha a série clássica. Para os anos 60, aquilo é um grito. O Capitão... E ó, não tô falando só do vestidinho da Uhura, apesar de ser o exemplo normal, mas a cada 3 episódios o Shatner tava sem roupa. Pô, gente. Star Trek sempre teve sex appeal. Isso não é... Não tá errado. As atrizes da série clássica eram lindas. Gente, primeira coisa, é um produto que de televisão precisa fazer dinheiro e atrair público, certo? Isso é um fato, não tem como negar. Agora, quanto à parte política, Star Trek sempre foi progressista, mas ela sabia conversar com os conservadores. Ela sempre soube conversar com os conservadores. Por quê? Porque por mais que os ideais fossem progressistas, na hora do vamos ver, eles faziam o que tinha que fazer, que os conservadores concordavam. Então você conversa com os dois públicos. Você mostra os dois públicos, olha... A gente está vendo o teu lado, mas a gente também não esqueceu esse lado. A gente está querendo discutir isso, mas a gente não esqueceu da importância daquilo. Pô, quantas vezes você viu algum dos... Você está numa reunião lá da nova geração e uma das vozes ali discorda dos outros. Fala, olha, eu não acho desse jeito. Os Borg são nossos inimigos... Eles podem acabar com a gente está vendo uma oportunidade de ferir eles e a gente deveria usar, independente de fazer ferir aquele cara que a gente deveria estar salvando lá. Pô, aí você fala, pô, mas você tá sendo malvado, você tá fazendo isso com uma vida tal, mas de verdade é o que a gente tá pensando. E aí você conversa com os dois públicos, deixa eles decidirem se o caminho que a Janeway fez de matar o Tuvix está certo ou está errado. Gente, Tuvix é de o quê? 96, 97. A gente está discutindo isso há 20 anos, se a Janeway estava certo ou errado. Sabe por quê? Porque é um baita episódio. Fibra moral sem tamanho naquele episódio. O que vale mais, aquelas 2 vidas que veio antes ou aquela vida que foi criada, o que você faria? Porra! É tão difícil fazer isso de verdade, será? Por causa que Star Trek de hoje, muitas vezes, porque eu não posso falar todas, porque tem ótimos episódios perdidos no meio, mas muitas vezes eles tratam a audiência como idiota. Como, olha, a gente vai mostrar o problema e a resposta que você deveria ter chegado. E se você não concorda com a resposta que nós estamos apresentando a você, é porque você é um ista, porque você é isso, que você é aquilo, que você vota errado. Porra, cara, você só faz o pessoal se desligar. Você não está fazendo eles chegarem na conclusão com você. Você está explicando para eles qual a conclusão que ele deveria ter chegado. Não é assim que você conquista público, certo? Primeira. Segunda coisa dessa loucura, essa loucura toda, o Star Trek dos anos 60 até 2005, ele era muito coeso, muito fechado, muito bom, né, na coesão das coisas. Então, fazia com que você queria saber o que vai acontecer com aquilo. E por que do bom humor? Porque a gente está cumprindo o dia a dia dos personagens.
Gente, no teu trabalho, você tá lá com um prazo para entregar, tá todo ferrado e tal, sei o quê, mas você faz uma brincadeira com o cara do lado, você tira o bom humor, você tira um sarro do cara que chegou atrasado, porque essa é a vida. A gente tem que entender que a galera que tá na Enterprise, na Voyager ou em Deep Space Nine, é o trabalho deles. Eles ali acordam, botam um uniforme, vão tomar café, sentam no posto deles e estão lá apertando o botão. Se todos os malditos episódios tá todo mundo chorando, tá todo mundo no drama absurdo, tá todo mundo sentindo, não, o universo vai ser destruído em 10 episódios e o peso é insuportável, isso aqui chato, chato. Aquilo são pessoas reais. Pessoas reais iam achar momentos para brincar. Pessoas reais iam achar momentos para parar de trabalhar e assistir uma TV, ler um livro, ver um cinema. Gente, em Enterprise, na terceira temporada, no meio da Guerra Zindi, tinha a noite do cinema, porque eles sabiam que os caras não aguentavam. Então, quando você tirou aquela coisa do dia a dia do ser humano, que é um cara engraçado, que é um cara divertido, que é um cara que quer sorrir, que quer entretenimento, e coloca o dramalhão, tudo tá acontecendo, tal, você tira um pouco do realismo da série. Você sabe por que a maioria dos personagens de Discovery a gente não sabe o nome deles? Porque eles não eram reais. Agora veja, isso acaba se refletindo nas buscas para ter um assento numa convenção da Frota Estelar, ou da nova frota, devo dizer. Bem, gente, sentei esse ano, obviamente, né, com o pessoal lá e falamos, temos que fazer alguma coisa, porque é os 60 anos de Star Trek. Então a gente fez um planejamento inteiro, o plano inteiro, gente. A verdade é que a gente está com o ano inteiro planejado, só que a gente não anunciou o ano inteiro e nem o que está planejado o ano inteiro, porque não adianta a gente anunciar um monte de coisa e não se acontecer. Então, se essa primeira convenção, que é Star com Pocket, Kirk, e gente, se a gente está falando que a primeira convenção dos 60 se chama Kirk e tem outros vários personagens, é porque a gente planejou algumas, né? Certo? Só que se essa primeira o público não der certo, a gente não vai sentir confiança para continuar o plano. Essa que é a realidade. A ideia de fazer uma convenção Pocket é botar o pé na água para sentir como é que está o público para a comemoração dos 60 anos e trazer sócio para a frota, gente. Porque a realidade é que a frota existe porque a gente tem sócios que pagam nossas iniciativas gráficas. Porque eu vou te falar uma coisa, não sai R$1 do canal, dinheiro que sai do canal mal consegue fazer qualquer coisa, e se não fosse coisas como a Leo Graphic, que ajuda a gente na impressão, certo? Se não fosse Suzana, Paulo Gustavo e outros tantos aí, o Akira, o César, gente, é tanta gente importante que trabalha de graça pra gente, não teria como imprimir essa revista. Se a gente fosse pagar cachê para todo mundo que está escrevendo, não tem revista, certo? Então, a gente precisa de sócios. Esses sócios que pagam mensalmente para a gente, tem outros planos, que ganham desconto na convenção, sim, ó. Um sócio paga R$50 na convenção, podendo comprar até 2 ingressos. A meia entrada tá 80, o do sócio tá 50. Por quê? Ele tem que ter, porque é ele que ajuda a gente aqui, ele que tá apostando nesse sonho de Star Trek no Brasil aqui nosso. Então, a gente dá essas vantagens para eles em troca disso. A gente quer fazer uma programação no ano inteiro. E a gente quer ir cada convenção Pocket subindo um degrauzinho para fazer alguma coisa grande. E é justamente pelo fato de eu realmente querer ver a coisa dar certo que eu te convidei para estar aqui, para de repente, mesmo os meus números de audiência não sendo talvez aquela coisa que se diga, nossa, bens a Deus, já que é para fazer trabalho de formiguinha, pelo menos essa formiguinha aqui está tentando fazer sua parte para ajudar a coisa a chegar em outros possíveis interessados, para a gente poder ter um momento bacana de estar todo mundo junto lá. Fernando, olha, muito obrigado. Manda. Primeira coisa, você é meu amigo, a gente se conhece de verdade, não é zoeira, certo, tá? Então, eu viria aqui, independente de qualquer coisa, independente de ter convenção ou não participar. E você sabe que eu assisto o teu canal, você sabe que eu assisto.
tá? Eu gosto do teu trabalho de verdade. Então, de novo, eu viria aqui porque eu gosto do teu trabalho. E olha, não interessa se a pessoa tem 50 seguidores ou 20 mil seguidores. O importante é qualidade, gente. O importante é qualidade. O importante é fazer uma coisa que funciona para você primeiro, porque se você não tem orgulho do que você está falando, se você faz um vídeo, fala uma coisa e termina o vídeo e fala: ah, meu Deus do céu, olha o que eu tive que falar para não acharem que eu sou isso, aquilo outro, você está errado. Tá errado, porque você não é fiel nem a você mesmo, tá? Desculpe. E outra coisa, jamais vou apontar o dedo na cara de alguém e falar: você discorda comigo, você tá assistindo errado. Isso é coisa de idiota, tá? As pessoas têm direito à opinião delas e todo mundo sempre tem o direito de discordar de mim. Teu trabalho é ótimo, cara. Eu viria aqui independente de ter convenção ou não. Você sabe que quando eu posso, que também não faço, eu vou nos teus encontros lá em Santos, porra. Eu gosto dessa brincadeira. E olha, as pessoas acham que a internet é um mar de pessoas tóxicas que estão falando mal das coisas. Você nunca foi numa convenção, porque o que a gente faz numa convenção é meter o pau em tudo e rir. E ri muito de meter o pau nas coisas. Que é super divertido falar mal das coisas brincando. Certo? Pô, uma peça de teatro zoando que o Shatter não sabe atuar. Cara, meu ator favorito, meu herói, eu rio pra caramba. Mas tem um idiota que ia ficar ofendido, com certeza. Mas valeu por estar aqui, valeu por dar o espaço. E, gente, se der, ó, starcom.com.br, eu acho que é esse o site de venda, não tenho certeza. Ou entra só lá no Nova Frota. Eu vou deixar aqui pra galera, eu vou pegar direitinho e vou colocar pra galera. Tudo bem, dá uma olhada, se der, gente, tá? Olha, tem pessoas que vão na convenção, certo? Que estão comprando ingresso só para ajudar, que vão fazer exposição e que não precisariam comprar ingresso porque já estão ajudando, e vão comprar para ajudar, gente. Porque sabem a dificuldade. Eu já comprei dois. Um pro meu pai e pra minha mãe. Eu comprei 2 ingressos. E aí você fala: mas Fernando, você é tipo vice-presidente da brincadeira, você precisa comprar? Não preciso. Mas eu comprei. É isso. Galera, conversa foi boa. De novo, obrigado. Para quem chegou até aqui, quem puder deixar aquele like, isso fortalece bastante o meu trabalho e ajuda com que vídeos como esse e de outros tantos assuntos aqui do canal consigam chegar em outros possíveis interessados. Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixando para vocês 2 sugestões de vídeo para vocês seguirem com o meu conteúdo. Forte abraço, galera. E até mais. Falou, galera.